que a gente vai começar falando, gente? Primeira coisa que a gente vai comentar aqui é uma necessidade cada vez maior de produzir mais, no menor espaço e aproveitando melhor os recursos naturais. Não é discurso pronto, mas vocês devem ouvir cada vez mais aí na TV, na internet, no Instagram, em redes sociais que vai se aumentar a população, vai se aumentar a demanda por alimentos. Por outro lado, quem trabalha aí no campo, quem trabalha com agricultura, quem trabalha aí nessa parte agrícola, sabe que cada vez menos tem pessoas no campo para produzir. E além disso, as legislações nossas estão cada vez mais rígidas. Hoje você não pode simplesmente sair batendo corrente e abrir uma área aí para pastagem, por exemplo. Para ter uma corrente aí e abrir uma nova área lá para plantar milho, para plantar cana, para plantar soja, para plantar tomate que seja, por exemplo. A legislação ela está rígida, a fiscalização ela está rígida. E aí como que a gente faz? Tem menos pessoas no campo que precisam produzir mais num espaço menor porque as legislações ambientais hoje você tem que ter áreas de preservação permanente, tem que ter área de reserva legal, que toda a exploração agrícola sua tem que estar fora dessas áreas que são ambientalmente protegidas. Concordo plenamente, porque antes aí de um maior rigor nessas leis ambientais, o que se via aí era um desmatamento desenfreado, era minas secando, era recursos naturais se esgotando, era vegetação natural nativa e sumindo. A ideia da lei ambiental é justamente isso, preservar o nosso meio ambiente. Mas se a propriedade precisa preservar, né, o produtor precisa preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo tem que produzir, como é que ele vai fazer isso? Se ele precisa tirar a água lá do rio, lá da sua represa, para irrigar, se ele precisa do solo para plantar, é trabalhando com tecnologia, gente. E para trabalhar com tecnologia, a tecnologia hoje ela não é mais um privilégio apenas do grande produtor. Claro que o cara que tem mais recurso, ele investe mais em tecnologia de ponta, se ele tiver uma mentalidade mais aberta. Mas hoje nós temos aí tecnologias e nós temos aí recursos que vão permitir que eles sejam acessíveis desde o pequeno produtor até o grande produtor. E essa é a nossa ideia, né? Como que a gente vai aumentar a produção, diminuir a área plantada e utilizar de maneira racional os recursos naturais, uma vez que para aumentar a produção, em tese eu preciso aumentar a área plantada, né? Então como que eu vou produzir mais se a minha área é a mesma? Investindo em tecnologia. Como que eu vou produzir mais diminuindo a área? Porque ano passado eu estava plantando numa área que agora eu descobri que é um APP. E o órgão ambiental chegou lá na fazenda da propriedade, multou. E se eu plantar de novo, a multa vai ser maior e os transtornos vão ser maiores. Ou seja, eu tenho que plantar fora das áreas de preservação. E além disso, utilizar de maneira racional os recursos, né? Ter um projeto de outorga d'água, utilizar de maneira racional esses recursos de solo, água, né, disponíveis aí para nós. Uma ideia que se faz hoje, uma nova linha de pensamento que a gente tem, é aplicando o que a gente chama aí de agricultura digital. Dentro da agricultura digital, se a gente aplicar bem essa ideia e esses conceitos, a gente consegue produzir mais, a gente consegue aumentar a produtividade em uma área menor, consegue reduzir custos, nós conseguimos aí trabalhar de maneira sustentável e de maneira racional. O que nós chamamos de agricultura digital hoje é mais ou menos um esquema parecido com o que vocês estão vendo aí, em que nós temos aí a aplicação dentro da agricultura digital da agricultura de precisão. O que nós chamamos de agricultura de precisão
é disponibilizar para a planta, é disponibilizar para o solo aquilo que ela realmente precisa e não trabalhar de forma convencional ou pela média, igual nós falamos aí. Então, em vez de você fazer lá uma amostragem de solo em zigue-zague de toda a área e fazer uma correção para o solo todo, é importante você descobrir quais são os pontos que mais necessitam lá, por exemplo, de aplicação de gesso, de aplicação de calcário, para você aplicar mais naquele local. O local que precisa menos, que a fertilidade está melhor, a acidez está mais baixa, você aplica menos. Porque aí você vai reduzir custo com insumos. Você vai agredir menos o meio ambiente, que você não vai aplicar doses exageradas lá no solo, por exemplo. E aí isso diminui o risco de contaminação do solo. Ou seja, você está utilizando de maneira racional os seus recursos. Mas não é só a agricultura de precisão que a gente chama de agricultura digital. Porque na agricultura de precisão, a gente vai fazer uma gestão da nossa lavoura metro a metro. Eu vou conhecer cada canto, cada pedaço do meu talhão. Porém, além disso, nós temos aí o uso de máquinas, né? Aqui eu estou falando máquinas autônomas, mas eu estou falando principalmente a questão de máquinas inteligentes, né? Máquinas essas que hoje têm sensores embarcados que você consegue fazer, por exemplo, um estudo de resistência à penetração do solo para fazer recomendação de subsolagem. Você consegue ter máquinas aí que têm sensores, como por exemplo colhedoras aí de tomate, que vai fazer o estudo da coloração do meu fruto para colher apenas aqueles que estão vermelhos, ou seja, diminuir desperdício. Estou utilizando de maneira racional. Isso também é agricultura digital. Professor, mas você não está falando até agora de geoprocessamento. Pior que eu estou, porque dentro do gel, o gel ele tem como ideia você trabalhar a variabilidade, conhecer o local em que você está trabalhando para tomar decisões pontuais. A agricultura de precisão, você está trabalhando pontualmente na sua lavoura, de acordo com a real necessidade. Você está mapeando o seu talhão. Essas máquinas autônomas, essas máquinas inteligentes, esses sensores que eu estou falando aqui para vocês, eles estão trabalhando de forma para obter resultados que são levados lá para o computador para elaborar meus mapas. E aí nós temos aqui os nossos mapeamentos, que são importantíssimos dentro de uma etapa de agricultura digital. Não necessariamente eu vou seguir todos esses tópicos aqui, mas o mapeamento ele é a chave, a base para você investigar o seu local, a sua lavoura, o seu talhão, a sua bacia hidrográfica, a sua cidade, o que você estiver mapeando. Porque a partir do mapeamento você consegue enxergar, você consegue visualizar o que realmente está acontecendo lá no local, o que realmente está acontecendo no campo. E a partir do momento que você enxerga o que está acontecendo lá no campo, você consegue determinar o que nós chamamos de variabilidade espacial. Ou seja, visualizar o que realmente está acontecendo. Onde está tendo falha de plantio, onde que está o menor vigor da planta, onde que está passando por um estresse hídrico, onde que está acontecendo um problema lá no campo. E tomar decisões pontuais. Quando eu tomo, por exemplo, decisões, que eu chamo de decisões pontuais aí, eu estou fazendo agricultura de precisão. Mas para fazer agricultura de precisão, eu preciso de um mapeamento. E um mapeamento é o geoprocessamento. Ah, mas eu tenho um sensor que vai gerar o mapa para mim. Mas você precisa do sensor que vai gerar um mapeamento, um sistema. O geoprocessamento ele trabalha nessa ideia, com processamento de dados associados à localização. E esse mapeamento ele vai me dar um resultado aí que está diretamente associado ao resultado que os sensores nessas máquinas me disponibilizaram. Estou trabalhando mais uma vez com mapa. E aí tem outros pontos, né? Eu tenho aqui sistemas integrados, né, que aumentam a eficiência, como o uso de pilotos automáticos, o uso de ferramentas aí inteligentes que tem no mercado, que vai facilitar o trabalho, que vai otimizar todo o processo, reduzir custos aí. E esses sistemas normalmente eles funcionam a partir de um mapeamento, né? Que o mapeamento, por que a gente fala tanto de mapa?
A partir do mapeamento, nós vamos gerar informações que estão associadas às coordenadas, que estão associadas à localização. Pensem o seguinte, no cômodo que vocês estão aí agora, se a gente pudesse controlar a temperatura do ar a cada metro aí. Não sei se vocês estão na sala, no quarto, na cozinha, no quintal. Mas imagina eu controlando a temperatura do ar aí metro a metro. Eu vou ter um mapa em que a cada metro do cômodo que vocês estão, eu consigo determinar qual é a temperatura e controlar isso. Isso é agricultura digital, isso é geoprocessamento, isso é agricultura de precisão. É essa que é a nossa ideia aqui. Além de tudo isso, eu tenho lá uso de sensores, né, outros sensores, além de sensores a bordo de máquinas aí, né? Eu até juntaria os dois aqui, ó, drones, porque os drones eles também trabalham com sensor. Câmeras que vão mapear um local, mapeamento esse que está associado à sua coordenada e localização, em que você consegue gerar informações georreferenciadas. E aí eu chego no ponto-chave da nossa disciplina, vocês vão enjoar de ouvir eu falar isso aí. Para trabalhar com agricultura digital, para trabalhar com geoprocessamento, para trabalhar com agricultura de precisão, para fazer um mapeamento que vai servir para que eu tome decisões no campo, obrigatoriamente, tudo que eu vou trabalhar aqui deve estar georreferenciado. O que é isso, professor? Dados georreferenciados, informações georreferenciadas, são informações que têm a sua localização conhecida. Para fazer esse controle e esse mapa de temperatura que eu acabei de dar o exemplo para vocês, aí do cômodo que vocês estão, não basta eu apenas ter um mapa da sala, do quarto, da cozinha. Eu preciso saber a localização, qual é a coordenada de cada ponto aí do cômodo que vocês estão. Porque é a partir da localização, ou seja, da informação georreferenciada, que a gente consegue delimitar o espaço de trabalho e tomar decisões de acordo com o espaço. Se a gente tivesse só essa aula aqui hoje, gente, encerrou a disciplina. O que eu preciso que fique na cabeça de vocês é isso, para trabalhar a agricultura digital, para trabalhar a agricultura de precisão, para trabalhar geoprocessamento, eu preciso de informações georreferenciadas, ou seja, informações com coordenadas conhecidas. Fechando aqui o nosso ciclo, eu tenho um tal de Big Data. O Big Data aí é o que nós chamamos aí da internet das coisas, né? O registro de todas as informações de todas as atividades. Tudo é informação, gente. O tempo que você gastou operando lá uma máquina no preparo do solo é um dado importante. O consumo seu da máquina é um dado importante. O quanto que você gastou lá para corrigir o solo é importante. Quanto você gastou de adubação nitrogenada é importante. Não só quanto, né? Quando foi gastado e onde foi gastado é importante. Então, o Big Data aqui é disponibilizar, gerenciar e utilizar todas as informações que você tem, registrar todas as informações que você tem, sempre junto com as coordenadas, ou seja, com a localização. Onde que eu fiz o preparo do solo, quando que foi, qual o tempo gasto, qual o consumo. Porque na hora que você consegue ter essas informações registradas, a gente consegue fazer a mágica do geoprocessamento, que é, por exemplo, sobrepor uma informação de consumo de uma máquina com uma informação, talvez, né, de produtividade, com a informação de compactação do solo, com a informação de altura de planta, com a informação de estresse hídrico. A princípio parece que não tem correlação, mas talvez o tempo que você ficou lá no solo, preparando o solo a mais, pode ter compactado mais o solo, pode ter causado impedimento ao crescimento radicular da minha planta, que vai fazer com que ela absorva menos água do solo, que vai fazer com que ela cresça menos, que vai fazer com que a sua produtividade seja menor. Mas se você não tem essas informações georreferenciadas, se você não tem essas informações registradas, você não consegue ter essa visão. E aí, a partir do momento que você tem essa visão, você consegue tomar melhores decisões do que fazer lá no campo.
porque sua decisão vai ser baseada em todas as informações que você tem disponível e todas as informações que você tem registrada aí, tá? Então, o que nós temos aqui, né? Então, deixa eu apagar essa rabisqueira aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Nós temos aqui a agricultura digital, que faz parte do geoprocessamento. E aí o que nós chamamos de agricultura digital, também chamado de agricultura 4.0, é a aplicação integrada de diferentes tecnologias para a coleta de dados em tempo real. Aplicação integrada, porque inclusive no slide anterior eu falei para vocês de uma série de etapas, de um preparo de solo, de uma colheita, de uma irrigação, de vários tratos culturais que você faz lá no campo, em que eles devem se comunicar entre si. O preparo do solo tem sim influência lá no meu plantio. Meu plantio tem sim influência do clima, das condições edafoclimáticas. Essas condições influenciam-se na produtividade. Esse crescimento e desenvolvimento, o que eu aplico de lâmina de irrigação, por exemplo, também vai interferir. Então, por isso que a agricultura digital é a aplicação integrada de tudo que você já faz no campo. Aqui a gente não quer reinventar a roda. A agricultura digital não veio para reinventar a roda. Ela veio justamente para correlacionar todas as etapas das atividades do campo, todos os tratos culturais, para que isso seja feito preferencialmente em tempo real e para que, sim, as informações que você obtenha sejam todas georreferenciadas, tá? E aí, a partir do momento que você tem essas informações georreferenciadas, você tem essas informações integradas, você tem diferentes tecnologias, diferentes meios, diferentes técnicas que você utiliza para coletar dados, para tomar decisões, você vai ver que sua decisão ela vai ser mais embasada, vai ser mais técnica, e ela não vai ser mais eu acho que vai chover, então a gente não vai plantar não. Não, eu acho que eu preciso irrigar. Eu acho que eu preciso subsolar. Eu acho que hoje eu posso colher. Então, a gente deixa esse eu acho de lado e começa, a partir do volume de informações que você tem, tomar decisões inteligentes, tomar decisões mais eficientes. E aí sim, aumentar a produtividade, reduzir custos e também otimizar, né, todo o processo no campo. E aí, dentro da agricultura digital, alguns exemplos aí de atividades que a gente faz, né? Então, enquanto na agricultura convencional você faz cada uma dessas atividades separadas, você tem aí, por exemplo, do preparo do solo, você tem análise de solo georreferenciada, cada ponto que você coleta uma amostra de solo, você tem que coletar a coordenada, que vai elaborar para vocês aí, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas vai elaborar para vocês lá um mapa da sua área, de acordo com a real necessidade, de acordo com a real fertilidade do solo, e aí você toma decisões, você vai fazer sua intervenção agronômica mais assertiva, mais correta, diminuindo o erro, diminuindo o risco, diminuindo o custo, aumentando a produtividade. A aplicação de fertilizantes aí, de corretivos, ela também passa a ser feita em taxa variável, porque como você elabora um mapa aqui, ó, de acordo com o que realmente está acontecendo no campo, a sua correção, a sua aplicação de insumos, de corretivos, ela vai ser variável, ela não vai ser mais média. O que a agricultura convencional faz? Acredito que todos já sabem, mas você faz lá um zigue-zague no seu talhão, faz uma amostra só, e nessa única amostra, você vai tomar uma decisão de como corrigir, por exemplo, toda a minha área com base em uma amostra composta de toda a minha área. É melhor do que nada. Mas a agricultura de precisão, a agricultura digital, junto com o GEO, ele faz com que você identifique zonas de manejo, unidades de gestão diferenciadas, e aí você consegue, em um local, por exemplo, de baixa fertilidade, fazer uma correção melhor. Um local em que a fertilidade está maior, diminuir o custo com insumos aí, e assim por diante, né?
Dentro do plantio, né, nós temos aí o plantio, né, também em taxa variável. Você tem hoje equipamentos que já faz um plantio já mecanizado, um plantio preciso com a espaçamento, a distância entre sementes, entre plantas praticamente padronizado. E essa leitura é feita a partir de um mapeamento que você faz, que você insere lá no piloto automático, insere na máquina, e ela vai fazer exatamente aquilo que você planejou, aquilo que você elaborou no seu computador. Tem aí a parte de acompanhamento da lavoura, a principal aplicação do GEL. Acompanhamento, monitoramento, elaboração de mapas contínuos para identificar o vigor, para identificar a falha de plantio, para identificar eventuais problemas que vão acontecer lá no meu campo. Eu sempre gosto de falar isso aqui, gente. O geoprocessamento, ele é ferramenta. De nada adianta você fazer um mapa para identificar a falha de plantio se você não sabe o que vai fazer com isso. De nada adianta você fazer um mapa para identificar possíveis locais de ataque de pragas, possíveis locais de incidência de doenças, se você não sabe o que fazer. Apenas identificar o problema e não conseguir tomar as decisões agronômicas corretas não vai resolver seu problema. Então você tem que usar o GEL como uma ferramenta a mais para te auxiliar a tomada de decisão. Por isso que você usa ele junto lá com fertilidade, junto com a irrigação, junto com a agrometeorologia, junto com a entomologia. É uma ferramenta a mais para te auxiliar aí, tá? E aí toda a parte de colheita, né? Colheita mecanizada, o uso de sensores, elaboração de mapas de produtividade. Quando você tem aí monitores de colheita, esses mapas já são gerados a partir desses monitores, que são todas as informações, os big datas aí que a gente vai utilizar para gerar informações e melhorar o processo na safra seguinte, tá? E aí, para a gente fechar, como que a gente faz agricultura digital? Tá, beleza, o senhor falou que eu tenho que usar tecnologia, mas que tecnologia? O pequeno produtor ele não tem condição lá de investir num sensor, numa colheita mecanizada. Mas o pequeno produtor ele pode ter assistência de um profissional, como vocês, que sabem utilizar uma imagem de satélite, que sabem fazer um gerenciamento da lavoura ponto a ponto, metro a metro, sabe trabalhar de acordo com a variabilidade da lavoura, utilizando ferramentas que a gente tem disponível aí. Então, formas de fazer a agricultura digital é utilizando essas tecnologias. É o uso de drones. Eu vou voltar a falar isso aqui com vocês, mas muito cuidado e muita atenção com essas belezuras aqui. Os nossos drones, os nossos vantes, né? Eles são ótimos, eles são incríveis, eles são bem interessantes, porém eles não são os salvadores do mundo, tá? Eu já vi e vejo muito aí empresas que vendem produtos milagrosos com drones que não vão resolver o problema. Porque o que é um drone, o que é um Vant, gente? É um veículo não tripulado, né, que vai fazer um voo sobre a sua lavoura, por exemplo, e vai gerar imagens georreferenciadas dessa lavoura. Até aí tudo bem. Mas o que vocês têm que tomar cuidado é justamente com esse bichinho aqui, ó. O meu sensor, que é a minha birra aí com algumas empresas. Não vou dar nomes aqui, mas tem empresas que vendem mapas aí para vocês que só vão servir para você pendurar na sala e falar que você fez um voo sobre a sua propriedade ou da propriedade do seu cliente. Não, não. Outra hora. Gente, o sensor desses equipamentos está diretamente associado ao tipo de produto que ele consegue gerar. Se eu tenho um sensor, que é um sensor bem parecido com a nossa câmera de celular, que te dá uma câmera apenas visível, essa câmera visível só vai te possibilitar gerar informações, de certa forma, praticamente visuais, tipo falha de plantio, identificar a topografia do terreno, identificar a área, informações que não estão associadas à fisiologia da planta. E aí,
Tem gente que pega e fala assim, não, meu drone aí ele consegue fazer um mapa de produtividade. Cuidado, porque para fazer, por exemplo, produtividade, eu preciso de uma câmera que consegue mapear radiação infravermelha. Quando vocês estudam fisiologia lá com a Josiane, ela fala para vocês lá da fotossíntese, fala que a planta precisa de luz, seus processos fotossintéticos, ela está certinha. Mas provavelmente o que ela não falou é que a planta não precisa de toda a luz lá do sol. Ela vai absorver um pedaço da radiação e um pedaço ela vai refletir. E o sensor, dependendo do tipo de sensor, ele só consegue captar a energia refletida na faixa do visível, que é a mesma energia que a câmera do nosso celular capta. E se você precisa de produtividade, um mapa parecido com esse aqui, por exemplo, ó, você precisa de um sensor que a gente chama de sensor multiespectral, porque ele consegue captar diferentes faixas de energia e associar essas diferentes faixas de energia à fisiologia da planta. E aí sim você tem um mapa de produtividade. Então, cuidado. Eu gosto de sempre alertar vocês. O drone é fantástico, ele é incrível, ele faz muita coisa. Mas o drone sozinho não faz nada. Na verdade, o que faz é o sensor do drone. Dependendo do tipo de produto que você quer gerar, é mais interessante você trabalhar com imagem de satélite. Porque a imagem de satélite, a maior parte delas, captam outras faixas de energia que a maior parte desses drones não captam. Então, a gente tem que aprender a escolher a tecnologia correta. E aí, outro ponto, já para estar encerrando aí com vocês. O custo. Né? Tem empresas especializadas que fazem esse serviço para você. Hoje já está mais barato, né? Um voo aí com um drone. Porém, pode ser que o que você precisa, essa empresa não faz. Mas pode ser que uma outra faça porque ela tem um drone com um sensor que vai captar a faixa de energia que você precisa. Mas pode ser também que você estudou, você sabe como que funcionam as imagens de satélites orbitais, está lá no espaço, e aí eu vou ter um satélite que vai gerar uma imagem para mim, eu consigo utilizar isso. É uma ferramenta incrível, gente, o sensoriamento remoto orbital. Tem suas limitações, nuvens, período do ano, mas que te dão informações e te ajudam a monitorar lavouras aí quase que o ano inteiro. Hoje nós temos imagens de satélites gratuitas a cada 10 dias com resolução de 10 metros. Isso é um avanço incrível. Eu não sou tão velho assim, eu formei em 2014, por exemplo. Mas quando eu trabalhei em sensoriamento remoto, a gente trabalhava com imagens de 100 metros, de 50 metros. Imagens 30 metros era melhor. Hoje você já tem imagens de 10 metros aí, em que você consegue, a partir de um satélite que está lá no espaço, ter informação da sua lavoura a cada 10 metros, que vai te ajudar a monitorar o seu talhão. Gratuito. Você não paga um centavo por isso aí. Mas você tem que aprender a dominar, interpolar, trabalhar essas imagens aí, tá? E aí outras tecnologias, né? Tem aí os GPS, os monitores de colheita, os monitores de plantio, que vão te gerar resultados como esses aí, né? Mapas de produtividade. Esse mapa aqui, ele é bem legal, ó. Isso aqui ele veio de uma imagem de um satélite. Ele gerou um NDVI, que é o que a gente chama de índice de vegetação, que estima o vigor da planta. E aí, de acordo com essa estimativa, o pessoal faz aí recomendação de adubação nitrogenada, faz aí estimativa de produtividade, uma série de outras coisas. As manchas em vermelho indicam locais críticos, indicam ali que essa região, dentro do meu talhão aqui, está com problema. Quer dizer que a planta aqui não está se desenvolvendo bem, quer dizer que o vigor aqui não está tão bom. E aí, o que eu vou fazer? Pode ser que é um local que a mancha de solo, realmente a fertilidade seja mais baixa. Talvez para essa safra você não consiga resolver, mas para a safra que vem você faz uma melhor correção aqui. Pode ser que essa mancha aqui, a textura do solo seja diferente. Você precisa tratar diferente essa mancha de solo. E aí você só consegue visualizar isso aí quando você tem um mapa igual esse, que você consegue enxergar a variabilidade da sua lavoura e tomar decisões de acordo com a variabilidade, tá?